irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Louvado seja Deus por mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a número 6, da arrogância à destruição. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Dá um like aí para ajudar o nosso canal. Clica no sininho para receber novas notificações. E se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine através da lição que vamos expor aqui para as pessoas, nossos irmãos, nossos amigos, que cada um possa compreender e aceitar a verdade no coração, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nos dá a tua força, Senhor. Teu Santo Espírito venha levar essa mensagem a todos os lugares que o Senhor tanto deseja, Senhor. Amém, Pai. E que venha chegar a cada coração e venha acolher de maneira voluntária a tua verdade. Amém. Eu te rogo essa tua bênção, no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, o texto para nós dar início aqui da lição está em Daniel 2:21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então vamos começar aí com essa introdução, irmãos, nessa lição. Você pode ver, irmãos, que o verso memorizar é um dos versos mais, assim, fortes, sabe, dessa lição. Está dizendo que Deus tem o controle de tudo, está dizendo que Deus, Ele estabelece reinos, tira os reinos, né, de acordo com o comportamento, principalmente, das pessoas. Porque o título aqui da lição é da arrogância, né, à destruição. Ou seja, esse rei aqui, que nesse caso está falando de Belsazar, ele agiu de um modo tão ruim que Deus tirou ele dali. Foi Deus que tirou. Aí você fala, nossa, mas por que Deus foi tão assim, paciente com Nabucodonosor e com Belsazar não foi? Poxa, parece que Deus não está sendo justo. Será que a balança de Deus é uma balança com pesos diferentes? Para umas pessoas Deus dá mais chance, para outras Ele não dá? Será que é isso? Aparentemente, se você vê a grosso modo, parece, mas não é. Não é porque Belsazar, ele acompanhou tudinho que aconteceu com Nabucodonosor, ele testemunhou tudinho. E mesmo assim ele preferiu no mau caminho. Então, com Nabucodonosor, Deus estava ensinando. Não só Nabucodonosor, mas até a família real inteira estava vendo aquilo ali. E esse homem, mesmo assim, ele escolheu, mesmo tendo o testemunho do que aconteceu com Nabucodonosor, de toda a história dele ali, mesmo assim ele escolheu o caminho mau. Aí não teve como, né? Não teve como Deus pegar e agir de um modo diferente com ele. Por isso aqui ele fala, né? É Deus que muda o tempo, é Deus que muda, que tira as pessoas e coloca pessoas. Então a balança de Deus não é diferente, não é diferente. Ali seria diferente se Deus ficasse postergando mais e mais, entendeu? Seria que Deus estaria sendo conivente com ele. É verdade. E não é verdade isso, né? E vocês podem ver que olha só, o autor ele falou muita coisa aqui. Eu marquei um trechinho muito interessante que fala assim, ó, ao remover o domínio de Belsazar, Deus prenunciou o que ele fará contra os inimigos do seu povo nos últimos dias. Por que está falando isso? Veja só, o Belsazar, ele teve toda a oportunidade de ter uma vida diferente, sabe? E nós que vivemos nesses dias também temos toda a oportunidade de viver uma vida diferente. Viver uma vida ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o exemplo é dado, a natureza prega, as pessoas pregam. Então está tudo aí para nos mostrar o que nós devemos fazer. Mas muitos vão escolher o quê? O caminho errado ainda. Então vai ter o mesmo fim que teve o Belsazar. Vai ser aquela coisa, né? Pesado fosse na balança e você foi achado em falta. Então vai acontecer com muitas pessoas, com muita gente isso. Então nós temos que refletir que não adianta nada você se achar superior, você ser arrogante, você achar que não preciso de Deus e no final
Não é? Já sabe o que acontece. É mais pela verdade. No livro Profetas e Reis, na página 502, diz assim: reconhecer a operação desses princípios na manifestação de seu poder que remove os reis e estabelece os reis. Reconhecer isto é compreender a filosofia da história. Olha que interessante. Na palavra de Deus, unicamente é isto claramente estabelecido. Nela se nos mostra que a força tanto das nações como dos indivíduos não se encontra nas oportunidades ou facilidades que parecem torná-los invencíveis, nem na sua alardeada grandeza. Ela é medida pela fidelidade com que eles cumprem o propósito de Deus. Então, a pessoa de perguntar assim, mas acontece tanta desgraça no mundo, isso, aquilo, outro, e Deus, como é que Deus não... Deus, ele cumpre o seu propósito, mas a gente tem que entender a questão do livre-arbítrio. Exatamente. Deus cumpre o seu propósito dentro da liberdade do livre-arbítrio. Porque se não for assim, aí não há um respeito à liberdade. Deus respeita as escolhas das pessoas. E essas escolhas vai se transformar em ações. Deus não vai pedir, mas sempre vai estar moldando as questões da sua vontade. No devido tempo vai se cumprir cada detalhe da vontade divina. Sim. Vai se cumprir. Então vamos no domingo agora, o banquete de Belsazar. Vem para nós aí, Ricardo, Daniel 1, verso 1 e o 2. E eu vou ler Daniel 5, de 1 a 4. Capítulo 1 de Daniel, verso 1 e verso 2. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, com uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a terra do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel 5, de 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença do 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, a fim de que o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas neles bebessem. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então vamos comentar o banquete de Belsazar, como é que foi aí, por que esse homem recebeu juízo. Ele desafiou Deus, né? Aí está claramente, é um desafio. É um desafio notório. Ele pegou os vasos e foi beber nos vasos do santuário, né? Aquilo que era os utensílios do santuário, ele utilizou os utensílios do santuário de Deus. Então ali foi uma... E a gente vê que Nabucodonosor não mexeu, hein? Com os utensílios, você viu, né? Ele já pegou... E ele sabia que o avô dele, e Nabucodonosor, avô dele, não tinha utilizado. Então, e ele foi mais ousado ainda. E ele sabia da conversão de Nabucodonosor também. sim. Sobretudo, todos esses detalhes ele sabia. Todos esses detalhes. Então ele foi ousado, desafiou. Ele foi desafiador. Sim. Ele agiu... Sabe que história me lembra? Me lembra a história do filho de Salomão, o Roboão, sabe? Né? Quando ele pegou e falou assim, olha, o povo, né? Olha, o meu dedinho é mais grosso, né, que os lombos de meu pai, eu vou fazer pior. Né? Eu vou fazer pior e vou mostrar para vocês quem é que pode aqui. E aconteceu o que aconteceu com ele. Por quê? Porque Roboão, ele viu o testemunho de quem? De Salomão. Ele viu tudo que Salomão passou com a rebelião a Deus, quando Salomão foi lá
viveu lá naquela vida de apostatado e depois se arrependeu. Salomão se arrependeu, pediu perdão a Deus e terminou seus dias como um servo de Deus, mas as consequências veio. Roboão viu tudo aquilo ali. E mesmo assim, o que ele fez? Preferiu piorar as coisas. Foi a mesma coisa que esse homem, que o Belsazar. Entendeu? Ele desafiou mesmo, ele se levantou contra Deus. E aqui diz, Evilane, que eles ficaram todos embriagados, né? Na bagunça lá. Aí eu quero pensar aqui, né? E nós, irmãos? Será que nós, porque aqui esse homem estava embriagado, não era somente fisicamente não era somente na questão física não. Era espiritualmente também, porque ele estava conseguindo compreender, não compreendia a palavra de Deus, o poder de Deus não. Ele estava sendo realmente usado pelo diabo mesmo, né? E não era do dia para a noite não, já era um hábito dele, essa questão da irreverência e falta de respeito pelas coisas de Deus. Porque, como vocês mesmos falaram, Nabucodonosor não ousou mexer nos utensílios do templo, né? Ele reconhecia como sagrado aquilo ali. Ele não vou pôr a mão nisso, ele tinha um respeito. Mesmo quando ele estava naquela loucura dele, tinha respeito. Agora o Belsazar não tinha um pingo de respeito. E aí, ou seja, ele era um homem embriagado, né? Embriagado na questão espiritual. Aí eu fico pensando, será que nós também talvez não estamos agindo como embriagados espirituais? Tem gente que vive como embriagado. Olha só, eu quero ler o texto aqui, se vocês me permitem, está nesse livro aqui, ó. Essa meditação matinal, olhando para o alto. Aqui está na página 311, que fala assim, os sofismas satânicos dos últimos dias. Isso daqui está na página 311, dia 30 de outubro. Diz assim, ó. Olha só, irmãos, eu gostaria só de prestar atenção rapidinho. É-me apresentado em nossa existência, que em nossa existência nós temos enfrentado e enfrentaremos essa exaltada condição. Homens que tiveram grande luz, maravilhosos privilégios, têm apanhado a palavra de líderes que se julgam sábios, que foram grandemente favorecidos e abençoados pelo Senhor, mas se desvencilharam das mãos de Deus e se colocaram nas fileiras do inimigo. O mundo está inundado de enganos capciosos. Admitindo esses enganos na mente humana, operará sobre a mente de outros e tem transformado em mentira a preciosa evidência da verdade de Deus. Esses homens serão enganados por anjos caídos, quando deveriam permanecer como firmes guardiões, vigiando pelas almas, como aqueles que têm contas a prestar. Eles depuseram as armas de sua milícia e deram ouvidos a espíritos sedutores. Tornam de nenhum efeito o conselho de Deus e põem de parte suas advertências e reprovações. E estão positivamente do lado de Satanás. Há uma embriaguez espiritual sobre aqueles que não deveriam estar cambaleando como homens sobre a influência de bebida forte. Crimes, irregularidades, fraude, engano e tratamento desigual enche o mundo, segundo o ensino do grande líder que se rebelou nas cortes celestiais. Tá aí, irmãos. Ainda continua mais um pedacinho. A história deverá repetir-se. Eu poderia especificar como será o futuro próximo, mas o tempo ainda não chegou. As formas dos mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, e muitos se unirão com aquele que ama e profere mentiras. Advirto todo o nosso povo de que, bem em nosso meio, alguns se envolverão da fé, darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônio, por esses a verdade será difamada. Então, embriaguez mesmo, porque olha só que ela fala, que ela está falando isso aqui para nós mesmos, né, para os adventistas do sétimo dia, para que nós tomarmos cuidado. Tem pessoas que vão se desviar do caminho do Senhor, e ainda fala mais, que a verdade vai ser difamada pela boca dessas pessoas. Ela fala assim, fiquem atentos. E essas pessoas que vão difamar a verdade dentro do nosso caminho, do caminho do adventismo, porque é profecia, ela falou, não sou eu que estou dizendo, não é você. Essas pessoas vão estar dando ouvido ao espírito de Satanás, como um embriagado mesmo, e vai se levantar contra a mensagem, contra a palavra de Deus. Aí você vê pessoas se levantando, não, isso não tem nada a ver, isso é besteira, mas a Bíblia está dizendo isso. Não, isso aí é para outro tempo, não é para hoje.
Ou então, o Espírito oficial deixa bem claro, falando um determinado assunto, fala, não, isso é bobagem, não acredito nisso, não acredito no que essa mulher falou, eu só acredito nessa parte que é boa para mim. Então, pessoas que agem assim estão sem perceber, se embriagando. E naquele dia vão fazer o quê? Vão negar a pessoa, a Cristo, certo? Vão receber a marca da besta e vão crer até nas coisas piores que Satanás vai colocar nesse mundo ainda para poder envolver a humanidade. É a escolha, né? Cada um tem uma escolha. E Deus respeita o livre-arbítrio. E isso aconteceu, acontecerá, está acontecendo. No livro Profetas e Reis, na página 523 a 524, diz assim: tinham passado as mãos de desavisados sucessores. Você lê toda a página, não vou ler um pequeno texto aqui para avançar rápido. Tinha passado, Nabucodonosor tinha morrido, e Babilônia, a glória de toda a terra, tinha passado as mãos de desavisados sucessores, e a dissolução estava sendo o resultado gradual, mas certo. Graças à loucura e fragilidade de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, a orgulhosa Babilônia devia logo cair. Admitido em sua juventude a partilhar da autoridade real, Belsazar se gloriou de seu poder e exaltou-se em seu coração contra o Deus do céu. Muitas tinham sido as suas oportunidades de conhecer a vontade divina e compreender sua responsabilidade de render-lhe obediência. Estava ele informado do banimento de seu avô pelo decreto de Deus, da sociedade dos homens, e estava familiarizado com a convenção e miraculosa restauração de Nabucodonosor. Mas Belsazar permitiu que o amor dos prazeres e a glorificação do eu obliterassem as lições que jamais deviam ter esquecido. Ele não valorizou as oportunidades que graciosamente lhe foram providas e negligenciou o uso dos meios que estavam ao seu alcance para se tornar mais claramente familiarizado com a verdade. Aquilo que Nabucodonosor tinha finalmente alcançado a preço de inauditos sofrimentos e humilhação, Belsazar passou por alto com indiferença. Não demorou que viessem os contratempos e Babilônia tal, foi sitiada. Vamos ver aqui o decorrer da história aqui. Então, ele sabia de todos os detalhes, todos os milagres que foi feito em Babilônia através dos cativos, através do povo, do representante de Deus, de Daniel, seus companheiros. Então ele sabia todos esses detalhes, toda a história. A história era o ponto de garantia dele, que isso aconteceu. Você se conduz assim, 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 porque não vai ter jeito não. Se você sair desse caminho, seu avô, aconteceu assim, assim, ele sabia de todos esses detalhes. Sabia. E assim mesmo, ele desafiou a Deus. Sim. Ele deu a justa paga. Agora, o que isso quer dizer para nós? Porque a lição está lá no passado. Mas o que isso quer dizer para nós? Que todos nós, seja grande, seja pequeno nessa terra, que sabemos dos feitos divinos, nós sabemos pela Bíblia, pela história, de profecia, o que ocorreu, o que está ocorrendo e o que vai ocorrer. Está aí na profecia bíblica. Não adianta a gente manipular, querer dar jeitinho. Aqui, irmãos, nós temos que ser bem honestos conosco mesmo. Não adianta nós querer nos enganar. Não vai acontecer as coisas conforme a nossa vontade. Vai acontecer conforme a vontade de Deus, quer eu goste ou não. Quer você, doutor, pastor, quem quer que seja a autoridade na terra, quer você goste ou não, Deus vai cumprir com o seu propósito. Agora você tem que escolher um lado. De que lado é que você vai? Eu e você vamos estar. Aí a questão é essa. Porque se nós não estivermos do lado errado, gente, a situação vai ser difícil. Lá no passado com os reis, os que diziam os mais poderosos, se tornaram insignificantes diante do Todo-Poderoso. Então, nós temos que pensar nisso. Deus está no controle. Mais cedo ou mais tarde, o mundo vai ter a sua justa
paga, a justiça feita. E você pode ver, né, Pilano, conforme foi até lido aí, você mencionou, e eu li também aqui, o mundo hoje, até o mundo religioso, muitas pessoas estão embriagadas. Com vinho da Babilônia, do sistema. Entendeu? Estão embriagados espiritualmente, não conseguem enxergar. O Belsazar, como você mencionou, ele desde garoto via tudo. Via tudo. Eu fico assim, apesar que a gente não vê os relatos, a gente não tem um relato claramente falando isso. Mas quando Nabucodonosor levantou a estátua dele e chamou todos para se dobrar o joelho lá, você acha que o neto dele não estava lá para ver? Possivelmente estava lá. É lógico que tinha, provavelmente ele, o pai dele, o Nabonido, estava lá, porque o rei era o Nabucodonosor, os príncipes tinham que estar lá para dar um apoio. E você acha que eles não viram aquilo ali? Então. O que aconteceu lá quando jogaram os 3 lá dentro? Entendeu? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viram coisas, principalmente ele viu muita coisa, ele testemunhou. Então, é isso que é perigoso. É isso que é perigoso. Irmãos, depois de nós testemunharmos tudo, Alexandre, tudo que Deus fez e que Deus faz por nós, pelo seu povo, e todas as mensagens, se eu virar as costas para a palavra de Deus, não vai ter desculpa naquele dia. Não vai ter desculpa. Foi que nem aconteceu com ele, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Ficar atento. Sim. Segunda-feira, agora, um visitante indesejado. Daniel 5, do 5 a 8, diz assim: Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escrevia defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e seu pensamento perturbaram, de forma que a junta dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em alta voz que introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma corrente de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então vamos comentar esse visitante indesejado. Bom, e aí vocês viram, né, que em meio toda aquela baderna que ele estava promovendo ali, aquela falta de respeito, aquela irreverência com as coisas sagradas, Deus agiu ali, né, porque já não tinha mais jeito para ele, né? E a mão foi lá, começou a escrever, ele entrou em desespero. Parece até cômico, né? Porque disse assim que os joelhos batiam um no outro, né? O medo dele era tanto, né? Vendo aquilo ali. Eu fico pensando, nossa, o desespero daquele homem na hora, né? E não só dele, mas dos outros também. Eu fico pensando também que talvez a embriaguez passou na hora, sabe? Quando a pessoa fica embriagada, a pessoa fica meio mole, eu acho que já passou, ficou sóbrio na hora. O desespero foi tamanho. E olha só que interessante, né? Ele já chamou todos os sábios da época ali, né? Que ele acreditava que tinha condições, e ainda fez promessa: olha, aquele que interpretar, aquele que me falar certinho, eu vou dar prêmios, né? Eu vou dar prêmios, assim, ainda vai ser terceiro no reino. Ou seja, por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Porque ele falou assim: eu vou dar até prêmio porque eu quero que as pessoas se esforçem a falar mesmo, né? A verdade, né? Ou seja, ele não queria que acontecesse que nem aconteceu com o Nabucodonosor, né? Que eu não sei o que é, né? Ele não queria ser enganado, né? Mas só que ele teimou. Se ele já tinha o testemunho do avô dele, que ele tinha chamado Daniel, primeiramente ele teria chamado quem? Ele inventar. Nabucodonosor não tinha chamado os astrólogos, não serviu de nada? Não serviu de nada. Ele teimou, foi a mesma coisa? Fez. Ou seja, quer dizer que ele não dava a mínima pro velho Daniel. Ele desprezou. Então, e você pode ver que ele ficava lá, e quis dar prêmios, né, para as pessoas, né, e nós sabemos que o relato foi bem difícil, né, difícil para ele, né, porque quando ele ouviu, a mensagem tinha que ser dada. Tem um comentário aqui na Bíblia aqui, do Espírito Profecia, que eu quero ler para vocês. Fala assim, ó: um vigilante que não foi reconhecido, mas cuja presença era um poder condenador, observava essa cena de profanação. Logo, o hóspede invisível que não fora convidado fez sentir sua presença. No momento em que a orgia sacrílega estava no auge, apareceu certa mão sobrenatural e escreveu palavras de juízo na parede da sala de banquetes. Palavras de fogo
seguiam os movimentos da mão. Mene, mene, tekel, parsim. Foi escrito em letras chamejantes. Poucos foram os caracteres traçados por essa mão na parede de frente ao rei, mas eles mostraram que o poder de Deus estava ali. Belsazar ficou assustado. Sua consciência foi despertada. O medo e a suspeita que sempre acompanham a culpa se apoderaram dele. Quando Deus faz com que os homens temam, eles não conseguem esconder a intensidade de seu terror. Foram tomados de alarme os grandes homens do reino. Seu blasfemo desrespeito às coisas sagradas mudou em um momento. Um frenético terror sobrepujou todo o autocontrole. E em vão o rei tentou ler as letras de fogo. Havia se deparado com um poder grande demais para ele. Não conseguiu ler a escrita, né? Está aqui em Young Instructor, né? De 1898. Ou seja, ele tentou, porque foi escrito em aramaico, né? Algumas palavras. Ele não entendia o que significava aquilo ali. O desespero era tamanho que ele não conseguia. Mas dava para entender. Para ele ter uma noção, dava. Porque Deus é claro, Deus não está escondendo as coisas. Dá para entender. Ele não entendeu porque Deus quis mostrar para ele que Deus revela a quem ele quer. Até aquilo que está claro, a pessoa não pode entender. Lembra que Deus confunde a sabedoria dos sábios? Sim. Pega os sábios da sua sabedoria? Então as coisas mais simples Sim. se tornam incompreensíveis. Sim. Porque Deus ele revela a quem ele quer. Não é a pessoa dizer eu quero e acabou, não é assim não. Então, para mostrar que quem manda é Deus. Quem manda no universo e nas pessoas é Deus. Que a pessoa goste ou não. Se você pegar esses versículos dos 5 a 8 aí, se você pegar fazer alguma comparação com Isaías 21, versículo 4, Jeremias 51, versículo 13, versículo 36 e 37 e Apocalipse 16, versículo 12, a gente tem uma noção aí do orgulhoso rei, da punição dele. E de uma punição, lá foi a Babilônia local, foi punida, Babilônia local. Mas só que vai ter uma punição da Babilônia universal. A Babilônia universal, a Babilônia que está em todos os lugares, o sistema. Sim. O sistema religioso corrupto. Sim. De instituições e de pessoas. Sim. Então todo mundo vai ser punido. Que está em Babilônia e que também está em Babilônia e que a Babilônia está dentro de si. Porque tem muita gente que está em Babilônia, mas tem muita Babilônia dentro de si. Dentro de si, que está dentro de Babilônia, a Babilônia está dentro dela. Exatamente, isso mesmo. Interessante, Vilani, que assim, os que estão dentro de Babilônia vão ser convidados a sair dela, povo meu. Né? Ou seja, agora, os que saírem de Babilônia, quer dizer que eles estavam em Babilônia, não Babilônia estava dentro dele. Agora os que não saíram, é que Babilônia estava dentro dele, não vai abandonar. Tem muita gente em Jerusalém, mas que a Babilônia está no coração deles, né? Sim, infelizmente. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque aí é onde vai morar o perigo. O sistema babilônico. Vou dar um exemplo. Todo ano se comemora essa data aí que eles dizem, perdão, que é o nascimento de Jesus. Sim. Dia 25 de dezembro. Todo mundo lá com aquelas bolinhas, o Noel, tal, aquele negócio todo. E a gente sabe que tudo isso aí é adoração a quem? A Tammuz. Adoração a Tammuz. E o sistema religioso acompanha esse sistema de adoração. Desde lá do passado até os nossos dias. Isso é uma coisa simples. Estou falando uma coisa simples. Que está na Bíblia, na história, e todo mundo conhece isso aí. Mas mesmo assim, não, vamos adorar. Vamos adorar. E pega até um texto lá do Espírito de Profecia, pegando o texto, fazendo o texto dizer uma coisa que não está dizendo. Vai dizer, não, nós temos que fazer e tal, essas coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque está chegando a época aí de um acerto de contas final. Sim. Nós, o povo de Deus tem um acerto de contas com o seu povo. E o seu povo está abusando muito da sua nobreza. Abusando demais da nobreza de Deus. Se você pegar aí
da página 522 a 524 do Profetas e Reis, lá vai falar o vigia invisível, é o tema lá, o capítulo, né? O vigia invisível. Então está baseado em Daniel 5. Então você vai ver que Deus estava vendo tudo aquilo. E Babilônia, ele lá estava dando a festa, todo mundo feliz, aquela festa toda lá, e se prostituindo, que as concubinas, as prostitutas estavam lá, e aquela festa toda, todos os grandes de Babilônia estavam lá, os grandes estavam lá. E estavam com a taça, com um cálice cheio de quê? De vinho, vinho. Se me permite uma coisa, você já continua. Outra coisa, estavam lá festejando e do lado deles estava tendo o quê? Guerra. Guerra, estava cercado pelos inimigos. Guerra. Onde já se viu isso, Vilânia? A pessoa sabendo que o inimigo está às portas e vamos festejar. Você entendeu? Que coisa? E caiu repentinamente. Cheio de orgulho, não. Aí tem um rio aí que não deixa ninguém atravessar. Hoje a Babilônia espiritual diz assim, não, nós temos apoio do rio. E o rio na profecia, do Apocalipse, povos, significa pessoas. Nações, reis. O poderio está do nosso lado. Lá Babilônia o poderio estava do lado dela, mas caiu repentinamente. Sim. Se do lado de fora com Dario já estava à espreita já para passar tirar a coroa de Belsazar e passar para a cabeça deles. Um homem com 62 anos de idade subiu ao trono. O profeta Daniel fala, o livro de Daniel fala isso. Então, o que acontece? Lá estiver a punição lá, e agora a Babilônia espiritual vai ter a sua punição também. Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado. De que lado que você está? Você vai ficar em Jerusalém espiritual ou vai ficar em Babilônia? E o seu coração está onde? Tem que prestar atenção nisso, né? É verdade. Terça-feira agora, a chegada da rainha, Daniel 5, do 9 ao 12, diz assim. Então o rei Belsazar, muito perturbado, e se lhe mudou o semblante, e seus senhores estavam perplexos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete, e a rainha falou e disse, ó rei, vive eternamente para sempre. Não se perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. 11. Há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos, e no dia do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constitui chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porque se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, e interpretação de sonho, e explanação de sentenças duras, e resoluções de dúvidas, a qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chame-se, pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então vamos falar sobre a chegada da rainha, irmãos. Você viu que é interessante que essa mulher foi testemunha ocular de tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Né? O Espírito de Profecia menciona ela como a rainha-mãe, né? Ou seja, provavelmente era a esposa de Nabucodonosor, possivelmente podia ser a esposa de Nabucodonosor, uma senhorinha já idosa, ou então podia ser a mãe dele, né? Não deixa bem claro ali qual podia ser a mãe dele mesmo, né? Literalmente, ou podia ser a avó. Né? Mas o que importa não é se era a mãe, se era a avó, mas sim o fato que ela presenciou tudo e chamou a atenção dele. Vocês podem ver que ela chegou lá e já foi logo falando. Mas por que você está desesperado? Por que você está preocupado? Tem um homem que sabe esse tipo de coisa. No tempo do seu avô era assim. Né? Aconteceu isso com as coisas do seu avô e só teve um que fez isso. Né? Então ela tinha isso na memória, ela não esqueceu aquilo ali impressionou essa mulher de tal modo que não fugiu da mente dela e chamou a atenção dele para isso. E isso é uma lição muito importante, sabia? Para nós, quando ela chegou e chamou a atenção dele, mas por que você está desesperado? Tem um homem que é capaz de falar isso daí. Ou seja, você esqueceu? Então, você esqueceu disso? Mas não é esquecer, não. A questão não é que o Belsazar esqueceu. Ele não esqueceu nada. A questão é que ele não dava valor, ele desconsiderava, ele desprezava. O próprio autor aqui da lição, ele coloca algo bem interessante, que eu marquei aqui, ele fala assim, o rei também pode ter decidido ignorar Daniel, por quê? Porque não queria se comprometer com Deus de Daniel, ele não tinha interesse nenhum. Ele não queria se comprometer com Deus, Daniel.
Então ele falou, não, eu vou deixar esse velho de longe aí, esse velho não vai ter parte nenhuma aqui. Entendeu? Então isso é coisa muito séria, irmãos. Ou seja, desconsiderar a palavra de Deus, desrespeitar os profetas. Exatamente. Sabe? E quantos não fazem isso hoje? Aqui na página, eu quero ler para vocês, irmãos, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 175 até 176. Ó, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 175 até 176. Aqui o capítulo é Jeremias reprova Israel. Né? Mas, irmão, mas você está falando aqui de Belsazar, o que tem a ver com Jeremias? Não é a questão de Jeremias, mas sim a situação de desprezar a palavra de Deus como ele fez. Olha só, se as instruções de um pai, bom e sábio, que usou os melhores e mais eficazes meios para proteger sua posteridade contra o mal, né? Deixa eu ver aqui. E da intemperança deve ser tão estritamente obedecida, a autoridade de Deus, agora, olha só, deveria ser mantida em muito mais respeito como ele é, mais santo do que o homem. Ele é o Criador e o comandante, infinito em poder e terrível em juízo. Em misericórdia, ele emprega uma variedade de meios para levar os homens a verem seus pecados e deles se arrependerem. Se continuarem a desconsiderar as reprovações por ele enviadas e agirem contrariamente à sua vontade declarada, a ruína se seguirá. Pois o povo de Deus é mantido em prosperidade somente por sua misericórdia, mediante o cuidado de seus mensageiros celestiais. Ele não susterá nem protegerá um povo que desconsidera o seu conselho e despreza suas reprovações. Ou seja, não adianta, irmãos, não adianta, né, eu desprezar a palavra de Deus, desprezar as orientações divinas, desprezar as reprovações vindas de Deus e achar que eu vou ser protegido e achar que eu vou ser abençoado por Deus, que eu não vou ser. Não adianta eu agir que nem Belsazar, que sabia que tinha um velhinho lá, um senhor lá, que tinha um Deus todo-poderoso, que sabia que era o Deus verdadeiro. Não adianta eu falar, não quero nem ver esse velho aqui, né, para que eu não me sinta incomodado, eu quero ficar longe de mim para não abalar minha consciência. Não adianta. Não adianta, porque está lá diante dele, constantemente essas coisas. E às vezes a gente não faz a mesma coisa que ele, que Belsazar. Não, eu não quero. Ixi, aquele irmão. Rapaz, eu vou até sair daqui, que eu não quero ver esse homem falar. Não quero ver esse homem falar, não, esse homem só fala coisa que eu não gosto. Mas, tá, fala coisa que você não gosta, mas já parou para pensar se o que você não gosta é a verdade? Porque se esse homem está falando bobagens, coisas que não edificam no reino espiritual, né? Tudo bem, não quero me aproximar dessa pessoa. Essa pessoa não tem nada de espiritualidade. Mas se a pessoa está falando do reino de Deus, se a pessoa está incentivando você a ser fiel à palavra de Deus, por meio da Bíblia e profecia, você vai se apartar dessa pessoa? Quando você faz esse tipo de coisa, o que você está dizendo? Você está dizendo claramente que você não quer saber da palavra de Deus, você quer saber o que Deus diz. Eu não quero ouvir para que eu não seja cobrado. Só que é pior, irmão. Quando eu rejeito ouvir aquilo ali, eu estou rejeitando a palavra de Deus na integralidade, mesmo que eu não tenha lido. Falo, não, olha só, eu não quero nem saber o que está ali para não ser cobrado. Então tá bom, então você já vai ser cobrado direto. É o que ele fez, eu não quero saber desse velho não, porque esse velho vai falar coisa aqui, né, do Deus dele, um monte de coisa, e eu não quero saber do Deus dele. Eu quero viver do meu jeito, do jeito que eu gosto. E tem muitas pessoas que se descandidatam ao céu, viu, Vilani? Se descandidatam ao céu, agindo como ele. Não quero saber o que a palavra de Deus diz. Eu quero viver do meu jeito. Isso está acontecendo e vai acontecer mais ainda, com mais força ainda. Vai ganhar o campo, esse campo da idolatria, sim, da ousadia contra Deus, vai ganhar mais força ainda nesses últimos dias, porque Satanás sabe que resta de pouco tempo, então vai fazer o possível para arrebatar muitos do reino de Deus para o seu reino de miséria, sim, e perdição. No livro Temperança, na página 49. Leia a página toda, por favor. Você está nos assistindo, por gentileza. Mal pensava Belsazar que um observador invisível contemplava sua orgia idólatra. Nada, porém, há dito ou feito que não seja registrado nos livros
do céu. Os caracteres místicos traçados pela pálida mão testificam de que Deus é testemunha de tudo quanto fazemos e que é desonrado pelos desregrados banquetes. Nada podemos ocultar a Deus. Não podemos escapar de nossa responsabilidade para com Ele. Estejamos onde estivermos e façamos o que fizermos, somos responsáveis para com aquele a quem pertencemos pela criação e pela redenção. Então, o que significa isso? Não adianta reunião secreta. Sabe essas seitas secretas? Uhum. Tem seitas secretas, que faz o planejamento. Ó, nós temos que controlar o mundo assim, tem que manipular assim, fazer isso, fazer assado e tal. Não adianta. Deus está vendo tudinho, todos os detalhes. Antes mesmo que promova a reunião, Deus já sabe tudo. Aqueles pastores, aqueles doutores que ficam tramando o sistema religioso, manipulando, reuniãozinha, comissão de igreja e tal. Não vai adiantar não, mais cedo ou mais tarde vai ouvir a sentença divina, não vai escapar, nem eu nem você. Então, irmãos, vamos pensar direito. Você aí que está em reunião secreta, você aí que está lutando contra os seus irmãos por causa que estão reprovando o seu pecado, você odeia, então não adianta, não vai adiantar não, você tramar. Você que é pastor, escute bem, a história comprova, não adianta manipulação, fazer do povo gado, não adianta, mas cedo ou mais tarde você vai receber a sentença. Então, fique atento, ajoelhe, peça perdão a Deus e o Senhor me perdoe e vai fazer a vontade de Deus, porque essa é o melhor. Deus oferece a vida e a morte e aconselho que você e eu escolha a vida para viver. Amém. Quarta-feira é pesado e achado em falta. Nós não vamos ler, irmãos, baseado em Daniel capítulo 5, verso 13 a 28. Pesado e achado em falta. Vamos comentar isso aí, irmão, que foi interpretado lá. Sim. Irmãos, eu quero ler para vocês. Esse livro aqui é Testemunhos Seletos, volume 3. É uma versão aqui um pouco mais antiga, né? Aqui no Brasil. Ele, se eu não me engano, essa aqui é a segunda versão, a segunda edição lançada no Brasil. Né? Esse aqui é de 1956. Né? Um livro antigo. Aqui, irmãos, na página 251, tem um capítulo inteiro com esse título: Achados em Falta. Pesado e achado em falta. Está escrito bem assim, ó: seremos achados em falta? Bom, eu sei que hoje para achar esse livro é mais difícil, né? Mas você pode ver por meio do aplicativo, né? O aplicativo você tem lá o Testemunho Seleto, você pode procurar Achados em Falta. Tem um capítulo inteiro falando disso. Olha só, irmãos, eu quero ler só um trechinho aqui e que gostaria que os irmãos refletissem, né? Para nós isso daqui. Porque Belsazar a gente já sabe, ele foi achado em falta e nós sabemos por que ele foi achado em falta. Agora, olha só o que diz, ó: nossa posição no mundo não é a que deveria ser. Isso aqui não sou eu falando, irmão. Não sou eu falando. Aqui é a profetisa falando. Estamos longe de onde estaríamos se nossa experiência cristã houvesse estado em harmonia com a luz e as oportunidades que nos foram dadas e se desde o princípio houvéssemos avançado constantemente para frente e para cima. Ou seja, está falando que nós estamos longe do ideal, né, que nós devemos fazer. Se tivéssemos andado na luz que nos tem sido concedida, se tivéssemos progredido no conhecimento do Senhor, nossa vereda ter-se-ia tornado uma vez mais brilhante. Mas muitos dos que receberam luz especial acham-se tão conformados com o mundo que mal podem ser distinguidos dos mundanos. Olha, ela está falando aqui de pessoas que ela está falando entre nós, irmãos. Ela não está falando de pessoas de outras igrejas, pessoas que não conhecem a Deus. Está falando entre nós que dizemos que conhecemos a Deus. Está dizendo que muitos de nós que recebemos a luz, a mensagem de Deus, como devemos agir, nós nos conformamos com o mundo
que está tão difícil saber distinguir entre nós e os mundanos, está tudo parecido, é o que ela está dizendo. Ainda continua, não se destacam como o povo peculiar de Deus, eleito e precioso. É difícil discernir entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí continua. Agora a parte mais forte, irmãos, olha só o que diz. Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela deixou bem claro agora o nome. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não o habilitarem para fazer a obra que lhes foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta, pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Aqui, irmãos, está falando para nós, literalmente para nós, não está falando para outras denominações. É claro que outras denominações também Deus vai cobrar de acordo com a luz que elas conhecem, mas aqui a serva do Senhor está falando para nós. Para nós. Está falando aqui que muitos de nós adventistas, estão tão arraigados com o mundo que não dá para saber se ele é cristão, se ele não é. Está dizendo que muitos de nós, pela luz que recebeu, pela revelação divina, não está querendo viver essa revelação divina. Então, muitos de nós estão agindo como Belsazar. Toda a orientação, todo o comportamento que Deus requer de nós, o exemplo, e naquele dia vai ser achado em falta, porque rejeitou. Mas como que rejeita? Aí eu não quero nem saber o que está escrito. Eu não quero nem ouvir a mensagem. É a mesma coisa, não quero saber desse velho Daniel. Esse velho me incomoda. Então, irmãos, a história de Daniel não é somente dos livros de Daniel, a história de Belsazar, a escrita na parede, Nabucodonosor, a parte da estátua, não é somente história, não. Tem lições importantíssimas para a nossa vida. Agora, convém a mim, convém a você, irmãos. Será que nós vamos deixar essa profecia se cumprir em nossa vida? Vai se cumprir na vida de algumas pessoas, pode ter certeza. Infelizmente é uma triste realidade, né? Vai se cumprir na vida de algumas pessoas. Mas você vai deixar se cumprir na sua vida isso daqui? Ser achado em falta naquele dia? Que isso não aconteça, né? Que o poder de Deus faça-se presente na minha vida e na vida de você, para que isso nunca aconteça. Amém. É verdade. Salmo 62, versículo 9. Certamente que os filhos de Adão são vaidade, e os filhos dos homens são desilusão. Postos na balança, subiriam todos juntos, são mais leves do que o sopro. Então, olha a balança aí, a balança do juízo, viu, irmãos? Então, o orgulhozinho não vai vingar muita coisa, não. Jeremias 51, versículos 62 em diante, diz assim: E dirás tu, Senhor, falastes a respeito deste lugar, que os havia de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, mas que se tornaria em perpétua desolação. E acabando tu de ler este livro, atacando-lhes uma pedra, e o lançarás no meio do Eufrates. Olha a Babilônia lá. O julgamento da Babilônia. E irás assim, será submergida Babilônia. Versículo 64. E não se levantará por causa do mal que vou trazer sobre ela, e eles se cansarão. Então, irmãos, a profecia anunciou e a história confirmou. Isso lá, Babilônia local, Babilônia literal. E a profecia novamente fala que a Babilônia espiritual vai ser o quê? Punida. Todo o sistema religioso corrompido, Deus vai exterminar, irmãos. Sim. Deus vai eliminar da face da terra. Sim. Deus vai exterminar. Está profetizado. Então vamos entrar nesse tema aí, Vilano. Quinta-feira, a queda da Babilônia. Ricardo, lê Daniel 5, 29 e 31. E Vilano, Apocalipse 14, verso 8. E eu vou ler Apocalipse 16, verso 19. Capítulo 5 de Daniel, verso 29 até o 31, diz assim: Então Belsazar deu ordem, e vestiram a Daniel de púrpura, e puseram-lhe uma corrente de ouro ao pescoço,
e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro regente no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se um outro anjo, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Foi 16 verso 19, a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furo da sua ira. E o capítulo 18, verso 2 fala assim: E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, guarida de toda ave imunda e detestável. Então vamos comentar essa queda de Babilônia, tanto a literal como a espiritual. Aqui tem um... Pode ler, Ricardo, fazer isso aqui? Sim, pode. Olha só. Irmãos, eu quero ler aqui um trechinho, né? Aqui no próprio comentário da lição tem um texto do Espírito de Profecia, que aqui em inglês é Bible Echo, né? Que significa o eco da Bíblia, né? Era uma revista da época, né? O Eco da Bíblia, de 1898. Olha que a Ellen White menciona. Belsazar havia recebido muitas oportunidades para conhecer e fazer a vontade de Deus. Ele tinha visto seu avô, Nabucodonosor, banido da sociedade dos homens. Ele tinha visto o intelecto no qual o soberbo monarca se gloriava, ser levado por aquele que o havia concedido. Ele tinha visto o rei ser expulso de seu reino e ser feito de companhia dos animais do campo. Mas o amor de Belsazar pela diversão e glorificação própria apagou as lições que ele jamais deveria ter esquecido. Além disso, ele havia cometido pecados semelhantes aos que trouxeram notáveis juízos sobre Nabucodonosor. O rei desperdiçou as oportunidades grandiosamente concedidas a ele, deixando de usar as circunstâncias ao seu alcance para se familiarizar com a verdade. Tá vendo? Olha o que ali foi a literal, né? Escolheu não seguir a verdade. E você vê que ele tinha um amor, que falou aqui, amor por diversão. Sim. Então, irmãos, devemos ter muito cuidado, porque muitos de nós hoje, no século XXI, tem amor tantas adversões que abandonam o Senhor. E nós vamos ser achados em falta também. Muito cuidado, profanando até o templo, trazendo diversões para dentro do templo, e nós vamos receber a mesma sentença. Sim. Mas podemos fazer um quadro comparativo entre as duas Babilônias aqui rapidamente? É coisa rápida. Vamos lá. Alexandre, você fica com Daniel 17 e o Ricardo com Daniel não, perdão. Apocalipse 17 e Ricardo fica com Apocalipse 18. E eu vou ficar com Jeremias 51, rapidamente aqui, tá bom? Vamos fazer a comparação rápida das duas Babilônias aqui para nós ver a situação. Jeremias 51, versículo 13, diz assim: Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouro, é chegado o teu fim, à medida da tua ganância. Isso é Jeremias 51, versículo 13, Apocalipse 17, verso 1. A Babilônia espiritual aí. Veio nos 7 anos que tinha 7 taças, falou comigo, dizendo: Vem, mostrarei a condenação da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas. Olha aí. Muitas águas. Aqui ele estava sobre as águas. Sim, muitas águas também. Símbolo aí, novamente, o poder. Jeremias 51, versículo 7 diz assim, rapidamente diz assim: Na mão do Senhor a Babilônia era um copo de ouro, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações estão fora de si. Sim. Apocalipse 17, verso 4. Daqui a pouco você vai ler, cara. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da prostituição. Aqui, a Babilônia lá estava cheia de tesouro e o vinho, e a Babilônia aí embriagada aí. Jeremias 51, versículo 8, diz assim, olha como diz aqui:
Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Uivai sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, talvez sare. Agora você, Ricardo, Apocalipse 14, verso 8. Tinha um Apocalipse 14, verso 8 ainda que fala sobre a queda. É só uma comparação rapidamente aqui. 14, verso 8, diz assim: Seguiu-se um outro anjo, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, porque todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. Tá vendo aí? Esse bebê aí, esse vinho aí, da sua fornicação, a gente sabe muito bem que é o quê? É as suas doutrinas, embriagando as nações e o mundo com as suas falsas doutrinas. Suas influências, né? Isaías 47, versículo 6, versículo 8, diz assim: E disseste, eu serei senhora para sempre, de sorte que até agora não tomaste a peito estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas descuidada, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Olha que interessante. Agora, Apocalipse 18, verso 7. Diz assim: Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, de modo algum verei o pranto. Olha que interessante. Se exaltando, A Babilônia disse que não ia ver o pranto lá, né? E viu imediatamente, né? E aqui a outra também está falando, né? A mesma coisa. A mesma coisa. Olha que interessante, irmãos. E em Jeremias 51, versículo 45, diz assim: Sai do meio dela, ó povo meu. Olha aqui, Jeremias falando. E salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. Babilônia, local lá, na época. Sai dela. Porque se não saísse, o que ia acontecer lá? Seriam destruídos. Né? Exatamente. Aí, aqui a famosa Babilônia espiritual, verso 4. Verso 4 diz assim: Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não recebas as suas pragas. Tá aí. Todos aqueles que estão no sistema babilônico agora, sistema religioso corrompido, sistema babilônico que não sai, irmãos, vai receber a sentença. Vai não participar das suas pragas. Vai receber 7 últimas pragas, no caso, né? Então, sai desse sistema, irmão. Sai desse sistema aí, porque senão o negócio vai pegar. Jeremias 51, versículo 48 diz assim. Esse é o último verso, para nós avançarmos. Então o céu e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, pois do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. De onde foi que veio lá o Ciro e Dario? Lá a Babilônia literal lá? Tá. Agora, 18, Apocalipse 18, versículo 20. A Babilônia, agora, a Babilônia espiritual. Capítulo 18, verso 20. Exulta sobre ela, ó céus, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou vossa causa contra ela. É Deus que é o vingador, né? Então a Babilônia lá foi derrotada, Deus deu a sentença à Babilônia lá, de Nabucodonosor, de Belsazar, eles foram exterminados. E a Babilônia agora também vai ser exterminada. Todo o sistema vai ser exterminado. As pragas vai varrer esse mundo. E você pode ver, Vivilânio, que semelhantemente a Belsazar, essas pessoas que fazem parte da Babilônia agem do mesmo jeito. Aqui está dizendo bem claramente que tinha amor aos prazeres e à diversão. Sim. E quando fala prazeres aqui, irmãos, está falando dessas coisas corrompidas. Não está falando de coisas alegres, coisas boas, coisas alegres, não, que você gosta de coisas bonitas, não. Não está falando de você se alegrar com as pessoas, entendeu? Não é isso que está dizendo. Está dizendo aqui dessas coisas que te desvia do caminho da santidade.
É isso que está dizendo. Nós temos que enfatizar isso, né? Porque aí o que você faz que agrada a Deus, isso aí não, tá certo, não tem problema nenhum. Agora fazer coisas que desagrada divino e ainda manipular as pessoas ainda, querer forçar os outros a fazer mais assim criar uma idolatria, uma coisa que não tem nada a ver com Deus, aí não dá. Aí não dá, né? Aí fica difícil, muito difícil. Então eu vou ler um texto aqui, irmãos. Sexta-feira diz assim, grandes banquetes eram comuns nas cortes do mundo antigo. Os reis gostavam de dar festas extravagantes para mostrar sua grandeza. Embora não conheçamos os detalhes desse banquete em particular, sabemos que ele aconteceu quando o exército Medo-Persa estava pronto para atacar a Babilônia. Mas, humanamente falando, não havia motivos para preocupação. Babilônia tinha muros fortificados, estoque de comida para muitos anos e muita água, pois o rio Eufrates fluía para dentro da cidade. O rei Belsazar não viu problema em fazer uma festa enquanto o inimigo rodeava a cidade. Ele ordenou uma celebração importante que logo degenerou em orgia. Quanta arrogância humana em contraste com o poder divino! Por meio de Daniel, Deus disse ao rei que, apesar da oportunidade que ele tivera para descobrir verdades, ele não havia glorificado o Senhor, em cuja mão estava a vida dele e todos os seus caminhos. Daniel 5:23. A história das nações fala a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje postos à prova pelo prumo da mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo seu próprio destino. E Deus está superintendendo tudo para a realização dos seus propósitos. Profetas Reis, página 536. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, para nós fechar aqui, os irmãos querem comentar esse texto? Antes de fechar ele, eu quero dar só alguns textos para os irmãos aqui, eles lerem em casa. Irmãos, no grande conflito, nesse aqui, você pode conferir as paginações em outros livros e conseguir localizar. Grande conflito na página 311 a 312, 353, 390, 425, 432, 435 a 438, 450, 453 a 454 e 458. Vai falar toda essa questão das três mensagens angélicas, a Babilônia, a queda, o sistema, toda essa questão. Então, nós podemos ver aqui, pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia e pela história, tá como se fosse assim uma miniatura. Deus nos deu uma miniatura dos acontecimentos que vão ocorrer. Lá no passado, nós temos a garantia pela profecia e pela história. Se lá no passado tudo aconteceu conforme a profecia e a história confirmou, por que não vai acontecer agora a mesma coisa? Interessante isso, né? Tem muitos que querem bular a profecia, dar um jeitinho, mas não vai ter jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Gente, lutar contra Deus é caso perdido, viu? É caso perdido. Você vai... Nem adianta começar a guerra não, que a guerra já é perdida. Lutar contra Deus é perdido. Então você pode fazer o que fizer, não vai adiantar não. Não vai adiantar. Deus vai cumprir a sua promessa que está na profecia, então vai ser tudo certinho. Agora a questão é de que lado eu vou estar. Eis a questão. Não é à toa que ele está avisando, né? Sai dela, povo meu. De que lado eu vou estar? Eu vou estar do lado do Deus Criador, do Eterno, seguindo a sua vontade, ou eu vou estar do outro lado, enganando e sendo enganado? Porque nos últimos dias, assim, os falsos, os hipócritas, eles seguem enganando e sendo enganado. Então, irmãos, a gente vê aqui que Belsazar estava fazendo um banquete quando havia guerra ao volta dele, né? Hoje, trazendo para nós hoje, nós estamos numa guerra espiritual e muitos estão em diversões, em orgias. Misericórdia. Infelizmente, irmão, muitos vão ser surpreendidos pelo inimigo. E vão ser pegos de surpresa. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos dar força, irmão, para vencer a cada dia, buscando o Senhor em primeiro lugar, porque logo vamos buscar e não vamos achar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, comenta o que você está achando da lição, tá bom? Isso é muito importante para nós. Se
Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque nos revelaste o passado, o presente e o futuro. Amém, Amém, Senhor. Ajuda a andar nos seus caminhos, Deus. Ajuda a deixar, Deus, essas diversões profanas, essas coisas que nos afastam do Senhor. Por favor, Senhor. Assim como Belsazar foi intemperante em diversões e orgia, que não possamos cair nesses pecados. Por favor, Senhor. Possamos estar alerta para que aquele grande dia não possa pegar nós de surpresa, Deus. Amém, Senhor. Transforma nosso coração, ajuda cada irmão que está assistindo, está nos ouvindo, a crescer em santificação para a tua honra e a tua glória. Amém, Amém, Pai. Senhor. Lhe pedimos com perdão nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.